Como que os pais podem ajudar na educação dos filhos? Essa é uma pergunta importante que os pais vivem se perguntando. Pergunto para os professores na escola e às vezes ficamos em dúvida como podemos ajudar. No vídeo de hoje eu vou esclarecer todas essas dúvidas. Eu vou mostrar para você como que você pode ajudar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a Josiane, eu sou professora com especialidade em neuropedagogia. Eu tenho esse canal de educação incrível que tem ajudado muitos professores e sou criadora do curso Educação Infantil Lúdica, que tem ajudado professores no Brasil inteiro a transformar as suas aulas e também a ter mais tempo para sua família, porque tem muita atividade ali que te ajuda, que está prontinha. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para você conferir todo esse material, todo esse conteúdo incrível para você. Vem aquela pergunta, como que os pais podem ajudar na educação dos filhos? Muitas vezes os pais vão na escola e perguntam para a diretora, para a pedagoga, para a professora, olha, como que eu posso ajudar na educação dos meus filhos? Como que eu posso fazer isso? Bom, é importante saber que, vamos pensar no tempo. Uma criança, ela passa de 4 a 8 horas por dia na escola e vai passar de 16 a 20 horas em casa. Então as crianças estão mais tempo com os pais. As minhas filhas estão mais tempo comigo. Então, a escola deve se unir à família para uma boa educação. No entanto, a maior parte dos valores, tudo vem de casa, porque é lá que a criança passa maior tempo. É de lá que ela entende, ela compreende melhor os valores, porque ela vai imitar, vai seguir o exemplo dos seus pais. Então, a pergunta correta não é como que os pais podem ajudar na educação dos filhos, já que a educação tem duas vertentes, a educação que vem de casa, que ela aprende desde o momento que ela chegou em casa, no primeiro dia de vida, e tem a educação escolar, que é aquela educação da criança na escola no dia a dia. Então a pergunta seria como os pais devem ajudar na educação escolar dos filhos. Aí sim eu tenho muitas dicas para vocês. É claro que eu também aqui no canal tenho dica de educação de filho, que é bem interessante, até posso deixar na descrição aqui para vocês. Mas eu vou falar para vocês como que nós podemos ajudar nossos filhos, nossas crianças e como que os professores podem dar essa dica para os pais para ajudar na educação escolar. Pega uma caneta e um papel e anota essas dicas que eu vou passar para vocês, que são muito importantes. A dica número 1 e mais importante, estabelecer uma rotina diária. Essa rotina deve ser muito bem organizada e deve ser cumprida. A criança deve dormir cerca de 12 horas por dia. Tem criança aí que ela complementa esse horário aí dormindo de dia. Mas aí a partir dos 3, 4 anos ela para de dormir de dia, ela não quer mais saber de dormir. Então ela deve dormir às 12 horas. Como que nós vamos fazer isso? Nós temos que ter estabelecido um horário para a criança ir dormir. E o que eu percebo muito é criança indo dormir extremamente tarde, depois das 10 horas da noite. 11, 12, 1 hora. Tem criança que vai dormir com os pais e os pais vão dormir tarde. Isso não é legal para o desenvolvimento cerebral do seu filho. Então estabeleça um horário, é esse horário. A criança no começo ela não vai gostar. Ela não vai querer ir dormir antes do horário que ela é acostumada. Então, nesta rotina, 1 hora antes de colocar ela para dormir, já começa a diminuir as luzes da casa. Se tiver alguma televisão, diminui o volume. Coloca uma coisa bem chata que a criança não vai gostar de assistir porque ela não vai se entreter. Não coloca música, nem desenho, nem nada. Tira a televisão do quarto, isso não é legal para a criança, porque nós estamos pensando no desenvolvimento escolar. Então, quando ela vai dormir no horário certo, que é entre 9 e 10 horas da noite, ela vai ter uma noite de sono mais profunda. O hormônio do crescimento vai ser ativado. Ela vai descansar melhor. O cérebro dela vai codificar todas as informações do dia a dia que ela teve. E no outro dia ela vai estar bem para aprender. Então essa é a primeira coisa, estabelecer uma rotina com horário de dormir, com horário de fazer atividades, as tarefas, com horário do banho, com horário da alimentação. Quando a gente estabelece essa rotina, que leva aí umas 2 semanas, 3 semanas para a criança entender, fica muito mais fácil porque é previsível, ela sabe que chegou aquele momento.
Aqui em casa, por exemplo, eu acostumei as minhas filhas desde sempre, desde bebês. Quando elas eram bebezinhas, o horário era 8 horas. Agora que elas estão maiorzinhas, o horário é 9 horas. Mesmo pra minha filha que tem 3 anos, mesmo pra que tem 8 anos. É 9 horas. E às vezes elas falam, mãe, eu não tô com sono. Falei, tudo bem, não tá com sono, você vai deitar, vai ficar lá até você dormir. Você pode pegar e contar uma história pra tua irmã, você pode contar carneirinho, você pode fazer uma oração. Ela pode fazer várias coisas, desde que não estimule, que seja algo mais cansativo. Então, como elas estão bem acostumadas, quando chega 9 horas, ó, cama, não tem problema, elas já sabem. Mesmo que não estão com sono, elas vão dormir. Então, eu estabeleci essa rotina, porque eu quero que elas durmam a quantidade necessária. No outro dia de manhã, 7, 8, às vezes 8 e meia da manhã, elas já estão bem e dispostas para começar o dia. Segunda dica, anota aí. A criança que aprende com mais facilidade é uma criança que tem boa imaginação, é uma criança que tem boa criatividade. E como que a gente pode fazer isso em casa? Através do estímulo da leitura. Quando nós lemos para a criança, ela vai estar estimulando a criatividade e o interesse pela leitura. Então é bem importante ter livros em casa, livros infantis e livros para você. Porque quando a criança vê você lendo, você tá lá lendo alguma coisa, ela também vai querer fazer aquilo. Ela vai se interessar pelo que você tá lendo. Muitas vezes não tem imagem. Ah, mas para você eu tenho um livro com imagens. Quando elas são pequenininhas, elas vão gostar de ver as imagens. Depois vai ter a historinha que você vai ler. Ah, mas eu não tenho hábito de leitura. Adquira esse hábito, porque é maravilhoso para você e para o seu filho, para sua filha, porque crianças que leem, elas vão se concentrar melhor. A atenção focada delas vai ser melhor e, consequentemente, ela vai ir melhor na escola, ela vai ter um desempenho melhor, porque a atividade de concentração vai estar sendo estimulada em casa também, não só na escola. E caso você não tenha tanto esse hábito de leitura, até você adquirir, você pode contar historinhas para as crianças no momento de ir dormir. Então coloca esse hábito no dia a dia. Podemos até estabelecer um horário de leitura. Podemos colocar 15 minutinhos por dia de leitura. Olha, agora das 6 às 6h15 da tarde, vamos todos fazer leitura, todo mundo. Ou você conta a história, lê para a criança, ou todos vocês, cada um faz a sua leitura. Então é um momento legal entre a família e que vai estimular a sua criança. Terceira dica, anota aí, para que seu filho vá melhor na escola, para que você consiga ajudar ele no desenvolvimento escolar. Participe. Seja um pai, uma mãe, um responsável que participa. Participe das reuniões, vá nas reuniões. Busque saber tudo que a escola está planejando, tudo que a escola está desenvolvendo. As escolas planejam diversas coisas. São feiras, é feirinha de ciência, é feirinha de conhecimento, feirinha de leitura, de várias coisas. E quando tiver a oportunidade dos pais estarem na escola, vá, não perca essa oportunidade. E existe uma legislação onde se você tiver que ir para a escola do seu filho, você recebe uma declaração de que você tá lá para você entregar no seu trabalho. Então é importante que você participe. Caso você não possa mesmo ir, vá em outro horário, converse num outro momento, marque uma reunião para que você sempre esteja a par de tudo que está acontecendo na escola e com a sua criança. Dica número 4. Nós estamos falando de disciplina e responsabilidade. Porque uma criança que vai para a escola, ela precisa fazer as atividades, ela precisa fazer tarefa de casa, ela tem que ter uma responsabilidade e uma rotina de estudo. Para isso, os pais devem estabelecer limites firmes. Nós podemos criar a criança com a disciplina positiva, eu já falei sobre isso no canal, então você não precisa humilhar, nem brigar, nem nada, mas tem que ter uma rotina simples. Sabe o que é legal? Você pegar um papelzinho e escrever os horários. É aquela questão da primeira dica que eu falei, que a gente deve ter uma rotina. Então a criança precisa fazer a tarefa e você tem que estar de olho nos cadernos e tudo para que a tarefa seja feita. Gente, eu também trabalho com adolescentes. Às vezes, quando tem uma atividade, tem adolescente que olha no meu olho e diz eu não fiz. E os pais não ficaram sabendo. Então não existe uma responsabilidade. Para que as nossas crianças cresçam sabendo das suas responsabilidades, tem que ter um adulto que cobre essa responsabilidade dele. E esse adulto é você, pai e mãe responsável. E um desses limites é colocar horário. Horário da televisão, horários de jogos, horários de mexer em telas, que não pode ser muito. Pode ser uma atividade lúdica, mas telas.
é prejudicial, a criança fica muito agitada com as telas. Então, pais e mãe, fica de olho na sua criança, no seu filho, para que eles não fiquem à noite mexendo nisso. Então, como eu falei, as crianças precisam de um horário para dormir. E se elas ficarem em joguinhos ou coisa assim, elas irão, primeiro que vão estimular demais o cérebro, não vão dormir o suficiente, vão estar cansados e não vão aprender e não vão saber sobre disciplina. Então, nós temos que estabelecer horário para tudo e fazer com que as crianças aprendam, façam as suas atividades e tenham responsabilidade. Próxima dica, dica número 5. Os pais, a família, tem que ser um apoio emocional para a criança. Vamos pensar assim, nós adultos temos nossos problemas emocionais, às vezes ficamos nervosos, tristes, mas como a gente é adulto, a gente consegue lidar aí com uma certa facilidade. Nem sempre. Às vezes a gente precisa de terapia, precisa de ajuda, precisa de alguém que nos acolha. A criança é a mesma coisa. Só que a diferença é que a criança ainda não desenvolveu totalmente o cérebro. Então ela vê uma dificuldade e ela sofre com aquela dificuldade. Quando é uma dificuldade na escola, quando é uma dificuldade em casa, quando ela se sente que ela não é tão inteligente, ela sofre. Então, como que os pais podem ajudar? Apoiando e incentivando. Elimine do seu vocabulário palavras do tipo: essa criança não aprende. Nossa, essa criança é uma dificuldade. Nossa, você não tá conseguindo aprender sobre isso? Você é burro. Tem pai que fala essas frases. Jamais fala isso para seu filho, para sua filha. Você quer que ele aprenda? Então, vamos falar palavras positivas. Então, incentive a criança. Você não precisa também falar: você é muito inteligente. Porque às vezes a criança não tá se achando tão inteligente, ela vai pensar que você está mentindo. Ou ela pode realmente acreditar que ela é muito inteligente. E quando vier a dificuldade, ela vai pensar que ela não é tanto, ou para de se esforçar. Então, quando a criança vem com uma atividade, você fala: olha, o teu esforço vai te ajudar. Quando ela tem um resultado positivo, você fala: olha só que legal, você se esforçou e tá aí o resultado. Quando a criança vem com um desenho que ela fez, um rabisco que ela fez, você fala: olha que interessante, você gostou dessas cores que você usou? Porque vai fazer ela olhar a atividade que ela está fazendo, a tarefa que ela está fazendo. E às vezes, quando a criança chega na escola e ela não quer aprender, ela tem uma dificuldade, você vai analisar, ela não tem nenhum problema de déficit de atenção nem nada. Você vai observar, vai pesquisar e vai ver que são às vezes a própria família falando coisas que deixa a criança não se sentir inteligente. Aí a escola fala: não, você é esperto, vamos lá, você consegue. Mas a autoestima dela está prejudicada, ela não acredita que ela é capaz. Então, quando o pai e a mãe falam: você é capaz, eu confio que você consegue, a criança acredita e ela vai realmente tentar. Então, seja esse responsável que incentiva sempre. Incentive, elogie aquela letra que melhorou, incentive a continha que ele aprendeu, incentive ele a fazer cada vez melhor, dar o seu melhor, incentive o esforço da criança. Essa talvez é a melhor dica para ajudar a criança a ir melhor na escola, ter um bom desempenho escolar. Dica número 6, tá cheio de dicas esse vídeo hoje. Dica número 6, estimular a curiosidade da criança. Como que a gente faz isso? Não dê a resposta pronta para a criança, porque criança é cheia de perguntas, né? Elas perguntam o tempo todo. Mas às vezes ela faz uma pergunta que no fundo ela já sabe a resposta. Então às vezes a criança pergunta alguma coisa, por exemplo, se você está passando na rua e ela olha alguém vestido com uma roupa diferente, ou ela vê alguma coisa: mãe, por que é isso? Você pergunta para ela: por que você acha que é? O que você acha? Estimula ela a pensar. Estimula ela a pensar criticamente, inclusive. Estimula ela a refletir. Quando você está fazendo alguma coisa e ela vem: mãe, o que você está fazendo? Pai, o que você está fazendo? O que você acha que eu estou fazendo? Estimula a reflexão, estimula a curiosidade, porque a criança é curiosa por natureza. Então, quando vocês estiverem andando no parque, porque muitas vezes eu entendo, os pais estão cansados, libera a criança no parque, vai brincar, né? Mas para estimular a curiosidade da criança, chama a criança: olha aqui, vamos olhar essa folha. Você percebeu que essa folha dessa árvore dessa é diferente? Por que será que é diferente? O que é de diferente? O que tem? Fazer a criança mostrar para você o que ela está observando de diferente. Você já percebeu que a cor dessa grama é diferente da cor da grama lá de casa? Então, mostrar coisas diferentes quando vocês saírem em casa é uma forma de estimular a curiosidade. Também aquelas leituras e historinhas ajudam muito na estimulação da curiosidade. 7ª dica. Você é o exemplo.
O pai e a mãe são os exemplos dos filhos. E enquanto eles vão crescendo, eles vão tomando outras pessoas como exemplo, como uma professora, por exemplo. Mas os principais exemplos são os pais. Então, quando o pai fala não brigue e ele briga, ele está sendo contraditório. Quando o pai fala não use palavrão, mas o pai fala palavrão, a mãe fala palavrão, a criança ela vai ficar meio confusa e no final ela vai falar o palavrão. Então, nós somos o exemplo. A forma que nós agimos perante a sociedade, a criança está observando tudo e ela vai agir da nossa forma. Então, a gente tem que ser um exemplo positivo. Nós temos que pensar na nossa fala, nossas atitudes na frente da criança. Por isso que pais nunca devem brigar na frente da criança, nunca devem brigar com outras pessoas na frente da criança, porque ela está assimilando aquilo. É importante lembrar que cada criança é única e nós temos que observar essa criança para conseguir ajudá-la de diversas formas, e essas são as dicas. Então, se você é pai e mãe e assistiu esse vídeo, eu fico feliz, coloca aqui nos comentários se você apareceu nesse vídeo porque você é pai e mãe e vai usar essas dicas, ou se você é professora, trabalha na escola e às vezes não sabe o que responder para os pais quando eles fazem essas perguntas. Coloca aqui nos comentários, sou professor, que aí eu vou saber. E relembrando, pessoal, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana eu tô trazendo conteúdo muito bom que vai ajudar no seu dia a dia, vai agregar valor aí nas suas aulas e na sua vida aí com seus filhos e com quem mexe com criança. Lembrando que aqui na descrição tem o link do curso Educação Infantil Lúdica, que está transformando vidas, está sendo incrível para todos que estão utilizando as dicas que eu coloco lá. Tá tudo aqui na descrição. Um beijo e até mais!